Vamos falar sobre automedicação, porque tem muita gente por aí usando as famosas canetas emagrecedoras, mas de uma forma totalmente imprópria, por conta própria. E aí, gente, isso acaba sempre envolvendo alguns riscos. Eu vim conversar com um especialista para nos ajudar a entender que riscos são esses. Doutora Andresa Souto, seja muito bem-vinda para você. Eu que agradeço a sua presença aqui junto com a gente. Muitos riscos mesmo envolvem essa automedicação? Sim. Primeiro de tudo, que é um medicamento que é controlado, né? Então, quando a gente já solicita esse medicamento, tem que ser numa receita especial. Então, isso já indica que a Anvisa, ela faz questão de que seja com acompanhamento médico. Então, a partir do momento que você faz esse tipo de medicamento de forma por conta própria, existe, claro, os riscos associados, né? Então, assim, vai desde uma desidratação, que é pode ser o mais comum do Mounjaro da tisapartida, que tisapartida é o nome da droga, né, até uma pancreatite. Então, são vários os riscos, sim. Vamos então falar um pouquinho sobre esses riscos, começando pela desidratação. Isso realmente pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? O medicamento, qual é o mecanismo de ação dele? À medida que você toma, que você injeta, né, o medicamento, ele tem um poder de saciedade maior, né? Então, a lentificação do estômago acontece de forma mais lenta, e aí a comida, né, o alimento e também o líquido que você ingere fica mais tempo no estômago, e isso faz com que você não queira mais ingerir, entendeu? Então, as pessoas têm uma demora maior para poder se alimentar e para poder se hidratar. Então, pode acontecer a desidratação por esse fato, de demorar mais para tomar os líquidos e os alimentos. E quais os outros riscos, problemas que podem acontecer? Bom, se você toma de forma descontrolada, o que pode acontecer? Você pode tomar uma dosagem mais alta do que o habitual para você naquele momento. Então, aí, uma desidratação pode levar a várias outras causas que podem vir associadas, né? A pancreatite, no caso, é causa, por exemplo, uma paciente que tenha uma pedra na vesícula, tá? Sim. E aí ela entrar num estado de colelitíase, né? E colecistite, e aí sim levar a um quadro maior, que seria uma pancreatite. Certo. Né? Uma expressão que eu tenho escutado muito, pessoal, falando, né, principalmente nas redes sociais, é a sarcopenia. Certo. O que é isso? Também é algo que está muito relacionado a essa automedicação? Sim, porque como eu falei, o medicamento você não demora para poder consumir alimentos e também água, né? Então, assim, a gente diminui a quantidade de nutrientes que a gente absorve, que a gente vai ingerir, na verdade, né? Então, aí pode levar, sim, um quadro de sarcopenia. Sarcopenia é o quê? É a baixa de massa muscular do nosso músculo, tá? Então, a gente pode, sim, levar esse progresso a uma sarcopenia, porque a gente deixou de ingerir nutrientes e de proteínas, né, por causa do medicamento, e aí a gente tem uma sarcopenia associada. E quais que são os riscos da sarcopenia? Por que ela seria ruim? Eu gosto de falar para os meus pacientes que sarcopenia na verdade, que a massa muscular é vida. A gente não pode perder músculo, né? Então, se você for em qualquer consulta médica, o médico vai dizer, a gente não pode perder músculo. É tanto que idoso precisa ter um músculo, né? Verdade. Para equilíbrio, para equilíbrio, para força. Como é que o idoso vai conseguir se levantar se ele não tem um músculo? O músculo é a nossa vida. Então, se a gente entra no processo de sarcopenia, a gente está perdendo músculo. Então, a gente está perdendo literalmente vida. Então, assim, é muito importante que seja com acompanhamento médico para poder ter esse acompanhamento e dizer assim, ó, veja, você está entrando num processo aqui de sarcopenia, vamos ajustar, né? Ver a questão da ingestão adequada de proteínas, né? Como está essa alimentação e o principal também, a atividade física, tá, gente? Não pode ser uma coisa só. Tem que ser as duas coisas associadas. Certo. Então, para a gente arrematar aqui esse nosso assunto de hoje, o que é importante quando a gente entra em um processo de emagrecimento? Ter acompanhamento médico é fundamental? Com certeza. Primeiro de tudo, esse medicamento, como eu falei, ele é controlado, né? O que a gente está vendo na cidade, no Brasil inteiro, são produtos que não são controlados e as pessoas estão fazendo de qualquer forma, né? Então isso pode gerar, claro, quadros muito graves, né? A gente já ouve histórias de pessoas que estão hospitalizadas e indo chegar até o CTI, né? Na UTI. Então, assim,
tem que ter um cuidado maior, realmente, para que o médico possa estar junto com você, para ver se você tem uma baixa de vitaminas, para ver como é que está a sua proteína, como é que está o seu exercício físico. Então, ele não tem isso se ele está fazendo de forma aleatória ou sozinha. O que eu chego de paciente, por exemplo, que chegou aqui e tomou, por exemplo, 6 semanas de uma dosagem tal, mas não perdeu absolutamente nada, né? Então, assim, a gente fica, sim, mas o que foi que você ingeriu? Então, fica naquela dúvida, será que ingeriu o produto correto mesmo? Por isso que é importante a gente falar que tem que ser feito com o acompanhamento médico. Até porque, se ele está fazendo de qualquer forma, alguma coisa está errada, né? Então, termina não alcançando o objetivo, você ficando doente, né? E levando a quadros mais complicados, realmente. Qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando, quem está acompanhando para você aqui na TV Gazeta, sobre, então, esse assunto? Veja, o que eu sempre gosto de falar para todos os meus pacientes, para ser com acompanhamento médico, tá? Muitos podem falar, o processo, né, é caro, realmente, é dispendioso, mas é a sua saúde. O que vale mais na nossa vida, na nossa saúde? Às vezes a gente gasta, por exemplo, R$3.000 num celular, mas quando a gente vai falar de saúde, a gente quer economizar. A gente acha caro, né? Acha caro. Então, assim, vamos, né, dar prioridade à nossa saúde, né? Então, assim, tem que ser realmente com acompanhamento médico para que você tenha e obtenha sucesso.